Graças e paz, queridos irmãos, espero que esteja tudo bem com os amados. Nós estamos muito alegres porque cada dia mais o nosso centenário se aproxima. Faltam menos de 30 dias para o nosso centenário e nós cremos que serão 3 dias de comemorações por esse grande evento para a glória do Senhor, e Deus fará grandes coisas ali no seu santuário, na nossa igreja, para o louvor da sua glória. E como o tempo passa rápido, não é verdade, amados irmãos? No começo do ano a gente falava já sobre o centenário, que faltavam mais de 180 dias para esse grande evento, e agora, já no mês de junho, faltam menos de 30 dias. Que maravilha a gente poder ver que os dias passam e o Senhor, Ele tem cuidado da sua igreja, tem cuidado de nós. Hoje nessa devocional nós vamos falar sobre a estrutura do lar. E eu comecei falando sobre essa questão do tempo, porque essa questão do tempo é muito importante para a gente observar que os tempos, eles estão passando voando, os meses, os dias, até mesmo o ano, não é verdade? E muitas pessoas têm perdido tempo com tantas coisas que têm deixado entrar dentro das suas casas, e essas coisas têm destruído as suas famílias, não têm estruturado as suas famílias. E se a gente não observar que precisamos tomar certas precauções para que a nossa família não venha a ser desestruturada, ela será desestruturada, será destruída até, porque essa é a vontade do inimigo das nossas almas, destruir as famílias, como ele tem conseguido aí destruir muitas famílias que não conhecem a Cristo, ou até mesmo que conhecem, mas que por algum deslize não observa a palavra de Deus e não tem a palavra de Deus como a sua bússola, o seu guia. E aqui nós vamos ler um texto da palavra de Deus que nos faz meditar bastante e aprender sobre alguns critérios para nós deixarmos sempre a nossa família estruturada na presença do Senhor. Lá no livro de Efésios, capítulo 5, nós vamos ler do verso 22 ao verso 27, amados. A palavra do nosso Deus diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. E o 27 termina dizendo: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Nós aí já podemos ver a missão, não é? Uma total responsabilidade do homem, que é o cabeça da casa, em relação à mulher e à família também. E eu quero só falar aqui, começar falando sobre as mulheres, né? Porque muitas pessoas leem esse texto e acham que as mulheres têm que ser escravas, têm que ser humilhadas pelos seus esposos, pelos seus maridos. Não, está errado isso. As mulheres têm que ser mulheres dignas de respeito, de honras. O homem tem que respeitar a sua mulher, tem que honrar a sua mulher, tanto o homem como a mulher. Ambos têm que se respeitarem, ambos têm que se valorizarem, ambos têm que se amarem, cuidando um do outro
e assim deixando a sua família fortificada, amados, porque quando os filhos vê que os pais se amam, os pais se respeitam, os pais se valorizam, os filhos vão crescer com aquela base e com certeza vão construir as suas famílias dessa forma também. Então aqui nós aprendemos esse critério maravilhoso de respeito, tanto para o homem com a mulher, como a mulher para com o homem. O respeito mútuo, ambos se respeitarem, se valorizarem, terem aquele carinho um pelo outro, terem aquela verdadeira amizade sincera, um para com o outro, aquele verdadeiro amor um para com o outro, e fazer com que essa palavra seja exercida dentro do seu lar. Então, maridos e mulheres, sejam mais zelosos uns pelos outros, mais respeitosos uns pelos outros e se amem mais como Cristo ama e amou a sua igreja. Esse é um dos critérios que nós vamos ver. O segundo critério, amado, que também é importantíssimo, é sobre os pais e os filhos. Muitas famílias têm sido desestruturadas por causa da convivência que não tem sido muito agradável entre os pais e os filhos. Pais que não respeitam filhos, filhos que não respeitam pais. Não há aquele amor, aquele diálogo, aquele zelo, aquele carinho. E assim a casa fica toda desestruturada, porque não há obediência, não há respeito, não é verdade? Como eu falei, e a casa não tem como ser estruturada dessa maneira. Lá em Efésios, do 1 ao verso 4, olha o que a palavra diz. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Aí ele já começa com essa advertência, não é? Ser obediente aos pais. Os filhos podem ter a idade que forem, mas se não forem obedientes aos pais, não serão bênçãos, não terão bênçãos para o seu futuro, não será uma bênção dentro da sua casa, da família que eles vierem a construírem. O 2 diz, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Esse é um dos mandamentos mais lindos que a gente pode encontrar na Bíblia. Honrar o pai, honrar a mãe, cuidar, amar, que é o primeiro mandamento com promessa, olha. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E aí a gente vê que aqui ele fala dos filhos, né? Os filhos serem obedientes aos pais, os filhos honrarem os pais, os filhos saberem que esse é um mandamento que tem uma promessa linda, que se a gente obedecer aos nossos pais, honrar os nossos pais, tudo irá bem, a palavra de Deus que nos diz, e nós viveremos por muito tempo sobre a terra. Mas, amados, ele também puxa a orelha dos pais, porque tem muitos pais que aborrecem os filhos, tem muitos pais que não têm sabedoria e não sabem lidar com os seus filhos e terminam criando uma lacuna entre eles, uma barreira entre eles, que só Jesus, amados, para desfazer esse mal. No verso 4, ele diz assim, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, é bíblico, amados irmãos, os pais, eles não podem provocar a ira dos filhos, porque sendo assim, os filhos não serão obedientes à palavra de Deus, não serão frutíferos e a casa não terá a presença do Senhor, não será abençoada, será toda desestruturada, porque dentro dessa casa não haverá
a paz, não haverá o amor, a alegria, não será um ambiente de se ter alegria em estar. Então coloque Cristo dentro da sua casa. Você que talvez esteja aí com a sua família desestruturada, e a sua casa será edificada, restaurada para a glória de Deus. E você que já tem a sua casa edificada, glória a Deus, continua colocando, porque os dias são maus, o inimigo não desiste, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Um abraço a todos os irmãos, que Deus continue abençoando as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém.